Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, vamos logo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, sempre com essa expectativa maravilhosa de que todo momento que estamos na presença de Deus é um momento de adoração, é um momento de renovação da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor a Deus. E Deus vai nos renovar uma vez mais nesta manhã, sempre com esse espírito de gratidão, apesar de não estar como nós gostaríamos, as coisas estão como Deus está conduzindo. Aí está a nossa maior alegria. Está como Deus quer, está tudo ótimo. Então vamos para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e nós vamos até o capítulo 5. Este capítulo ele é interessante, porque ele vai falar para nós de um assunto que nós não gostamos. Todos os anos a gente começa a fazer ano bíblico, e a gente passa por várias sessões da Bíblia, e uma delas se chama genealogia. Meu sermão não é sobre genealogia, fique tranquilo, mas é sobre um personagem bíblico dentro da primeira genealogia da Bíblia. E sempre que a gente está fazendo o ano bíblico, quando chega na genealogia, as pessoas perguntam: por que genealogia, né? Será que tem alguma coisa boa aqui para mim e tal? Então nós vamos comentar rapidamente aqui. A gente tem essa genealogia, ela é importante, porque ela começa mostrando qual é a origem dos nossos primeiros pais. É muito importante, hoje no mundo se fala muito em identidade, propósito. Muitas pessoas, elas vivem uma vida de maneira frívola, porque elas não sabem, não têm certeza de onde vieram, o que estão fazendo aqui, qual o significado, o propósito da vida. E toda genealogia tem esse objetivo, mostra essa linhagem, né? Então aqui começa a mostrar para nós, capítulo 5, livro da genealogia de Adão. É a primeira vez que aparece a palavra livro, né? A escrita começou aqui, bíblica, no período de Moisés. E aí diz então, no dia em que Deus criou o homem. E aí Deus criou os seres humanos, né? Vai falar sobre essa semelhança que Deus os fez. E diz que Deus, homem e mulher, os criou, vai repetir o que está em Gênesis, os abençoou. E aí, a partir do verso 3, a Bíblia começa a fazer a descrição. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. E a Bíblia ela vai apresentar para nós uma dinâmica muito interessante. Você vai encontrar aqui os descendentes de Adão, e a informação do tempo em que cada um deles viveram também. Então você vai ver aqui, a partir do verso 4 em diante, vai dizer o tempo que ele viveu, gerou um filho, quanto tempo ele viveu, e aquilo que é a experiência de todos os seres humanos, que é a morte. Então a Bíblia diz que todos eles passaram pela experiência da morte. Adão, diz a Bíblia, que viveu 930 anos e morreu. Ao falar sobre Sete, o filho de Adão, diz que viveu 912 anos e morreu. E diz a Bíblia fala sobre Enos, filho de Sete também, diz que ele viveu 905 anos e morreu. E se nós continuássemos lendo aqui, a gente vai ver esse ciclo natural, né? A pessoa nasce, ele gera filhos, ele envelhece e ele passa e chega então o momento da morte. Mas quando nós avançamos nessa leitura aqui, chegamos no verso 21 em diante, você pode ler aí na sua Bíblia, vai falar de um personagem chamado Enoque. E a Bíblia diz que ele viveu 65 anos e gerou um filho, Metusalém, e fala então da experiência de Enoque, e diz que ele andou com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E aí vem o verso 4, onde vamos desenvolver a mensagem de hoje, porque Enoque, ele interrompe a sequência mortuária dentro desta lista genealógica. Ele interrompe essa sequência mortuária. E nós vamos ficar então com o verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então nós vamos ficar nesse texto tentando entender quem foi Enoque
Vamos um pouquinho mais adiante buscar informações de como foram os seus dias. Será que Enoque tinha vantagens além da nossa para ter essa experiência tão extraordinária com Deus? Em que circunstâncias Enoque desenvolveu essa espiritualidade tão contagiante, esta fé, e Paulo diz lá em Hebreus que ele agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Vamos um pouquinho mais adiante ver então quais atitudes que Enoque tinha que causou esse relacionamento tão profundo, e como finalmente, como que nós podemos andar com Deus no século 21. Talvez essa seja a parte mais interessante da mensagem, que é a parte que nós trazemos para os nossos dias, e quais as lições espirituais que nós vamos levar então para nós nesta manhã, e as decisões serão suas, Deus vai propor. Eu espero que você aceite a proposta de Deus nesta manhã. Vamos então para o primeiro tópico, para nós entendermos quem foi Enoque, como que ele se destacou tanto no seu relacionamento, na sua espiritualidade. E eu queria deixar bem claro para você, logo no início da mensagem, você que está conosco, nos assistindo também, Enoque, ele é um exemplo na Bíblia de alguém que se destacou pela sua espiritualidade, pelo seu relacionamento com Deus. Só que não foi um relacionamento na média. O relacionamento de Enoque com Deus foi um relacionamento acima da média. Ele não teve uma espiritualidade comum. Ele não teve uma experiência com Deus comum. E eu queria, logo no início da mensagem, fazer essa pergunta para você. A sua espiritualidade, ela é na média, ela é acima da média, ou a sua espiritualidade agora na pandemia, ela está abaixo da média? Como é que você classifica a sua espiritualidade? Então eu quero dizer algo para você. Às vezes a gente encontra pessoas por aí que estão estudando e o professor diz assim: a média para passar na minha matéria é nota 6. E o aluno, às vezes o pai vai cobrar um pouquinho do aluno e o filho responde assim: não, pai. O pai cobra 10, mas o filho olha para o pai e diz o quê? Não, pai, mas a média é o quê? A média é 6. E parece que nós estamos acostumados a querer viver o quê? A média. Então, qual é a média? Velocidade média. Vamos ficar na média. Você não pode ir muito para lá e nem muito para cá. E nós nos acostumamos hoje a viver uma espiritualidade mediana. Então, eu quero dizer algo para você, preste bastante atenção. Pessoas que vivem na média precisam se preocupar, porque na média é mais fácil você cair que você subir. Imagine você sendo um empregado, você é patrão. Você quer ter um funcionário na média ou um funcionário acima da média? Você é professor. Você quer ter um aluno na média ou você quer ter um aluno acima da média? Você é pai. Você quer ter filhos na média ou acima da média? E nós temos que decidir. Na vida, você vai viver a vida sendo uma pessoa média, acostumada, acomodada no seu cantinho. A nota é 6, então em vez de estudar 10 horas, se eu estudar 3 horas, eu passo com a nota 6, mas eu passei. Gente, está cheio de gente vivendo o quê? Vivendo na média. Você aperta um pouquinho mais, você é exigente demais, você cobra demais, você é legalista demais, você é moralista demais. É simples. O segredo para você não ter retorno da vida é você viver na média. Eu nunca vi pessoas que vivem na média ser promovidas e destacadas. Eu nunca vi pessoas que vivem na média ter benefícios. Vai viver na média aquela vidinha simples, comum, que você olha, o que tem de interessante na sua vida espiritual? Fala para mim. Quais são as orações respondidas que você teve nos últimos 15 dias? O que você tem para falar que Deus fez e está fazendo na sua vida nesta última semana? Então, nós olhamos para a Bíblia e a gente vê alguém que não viveu uma espiritualidade na média.
ele viveu acima da média, ele se superou. Enoque é conhecido por aquele que fez mais, e a salvação não é pelas obras. Efésios 2:8 diz que a salvação ela vem pela fé, ela é um dom de Deus. E Enoque entendeu isso, ele andou, viveu pela fé, ele agradou a Deus pela fé. E você vai ver como que é interessante quando a gente entende como que nós podemos superar a nós mesmos, porque Enoque foi esse exemplo de superação, alguém que fez mais. Alguém que faz mais na igreja é alguém que lê mais do que um capítulo por dia da Bíblia, alguém que vai ler mais do que um livro, alguém que está orando mais do que 10 minutos, é alguém que está cuidando mais da sua saúde, é os cristãos mais, porque de cristão menos o mundo está cheio. É gente que não quer compromisso com a igreja, não tem horário, e eu temo que depois dessa pandemia, o brilho nos olhos de muitos se apaguem. Mas eu tenho a certeza, quem sabe a pandemia já não seja a sacudidura que estamos vivendo. Porque há muitas pessoas que estão acendendo o brilho nos olhos, um fogo no coração, vindo para a igreja com fervor, com ânimo, enquanto você vê muitas pessoas desanimadas para baixo. Por isso que você tem que ter essa visão. Grande alegria inundou o meu coração, porque Cristo logo vai voltar. Amém por isso? Cristo logo vai voltar. Bem, irmãos, Enoque andou, diz a Bíblia, com Deus 300 anos. E se você fosse lá em Gênesis 17:3, essa não é uma ordem de Deus somente para Enoque. Deus, quando chamou Abraão, lá em Gênesis 17, no verso 2, Deus disse assim: anda na minha presença e ser o quê? Ser perfeito. É lógico que eu não quero me desviar da mensagem, mas vou fazer um adendo aqui, que Deus, Ele espera que cada um de nós andemos na sua presença, e ao andar com Deus, então, Deus diz que nós vamos atingir essa perfeição. O que é essa perfeição que a Bíblia coloca para nós? Não é a mensagem de hoje, mas é bom que você saiba, porque pode ser que alguém esteja ouvindo a mensagem e vá fazer uma tradução diferente. A doutrina da perfeição cristã, ela é bíblica, ela é teológica. E o que é isso? Hoje ser melhor do que ontem. Isso é perfeição na Bíblia, é estar melhorando a cada dia, a cada momento. Eu não posso estar na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e continuar sendo a mesma pessoa. Preciso crescer em comunhão com Deus, em confiança em Deus, em atividades espirituais, em santidade. As pessoas precisam olhar e ver que a cada ano Deus está acrescentando mais coisas na minha vida. Essa é a doutrina da perfeição cristã na Bíblia. Hoje ser melhor do que ontem, a cada dia ser uma pessoa melhor. Enoque é um exemplo porque ele viveu uma fé em ação. Não era aquela fé cognitiva, não era aquela fé filosófica, não era aquela fé somente de conhecimento, mas era uma fé em ação. Podemos dizer que era uma fé resiliente, porque há muitas pessoas que começam a servir a Deus, e elas acham que servir a Deus significa não ter mais problemas, que todos os seus caminhos serão aplainados e que não haverá maiores dificuldades na sua vida. E Enoque é conhecido por aquele que andou, creu e agradou a Deus. Por isso Enoque foi o primeiro ser humano a entrar nos portais celestiais, e ele não passou pela experiência da morte. Ele não encarou o pior de todos os inimigos. Enoque não sabe, não passou pela experiência da morte, pela experiência da ressurreição, e ele representa todos aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, serão trasladados para o céu sem passar pela experiência da morte. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que nós também podemos ter a experiência de Enoque. Amém por isso? É só você continuar andando com Deus, porque a Bíblia diz que aquele que vem, virá e não tardará. E se Jesus voltar em nossa geração, nós também vamos poder dizer que andamos com Deus e fomos para o céu sem passar pela experiência da morte.
Não sabemos muito sobre Enoque, mas o que sabemos é o suficiente para nos motivar a continuar na nossa caminhada de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e esta é a razão pela qual Paulo diz lá em Hebreus, na galeria da fé, que Enoque foi trasladado, não foi achado. 3 vezes ele usa a palavra trasladar, trasladara, trasladação, porque ele alcançou um testemunho e ele então agradou a Deus. E Judas diz que Enoque ele era um pregador, um anunciador das coisas vindouras que viriam. E como foram então os dias de Enoque? Vamos tentar entender, porque a gente fala muito em andar com Deus e parece que o mundo do passado era mais fácil andar com Deus, hoje é mais difícil andar com Deus. Vamos ver um pouco sobre o contexto e tentar entender um pouco dessa diferença. Qual a diferença e a vantagem que eu tenho ou que Enoque tinha então em seus dias? E aí isso vai ficar muito mais fácil na nossa maneira de entender o texto aqui nesta manhã. Bom, qual é a diferença? Nós temos diferença no ambiente, sim. Se você comparar o ambiente em que nós vivemos hoje, um mundo moderno, com tanta tecnologia, há muitas diferenças no ambiente, mas não há diferença na questão de ser humano. Enoque tinha as mesmas tendências e paixões que nós temos. Em qualquer época que você analisa na Bíblia, você sempre vai encontrar este paralelo. Diferenças no ambiente, mas não há diferença na nossa estrutura, porque a Bíblia diz que ela é a mesma para nós que somos seres humanos, todos nós carregamos uma natureza pecaminosa. Bom, os dias de Enoque, a Bíblia descreve que foi um período pré-dilúvio. Havia incredulidade, maldade, imoralidade, e a Bíblia continua descrevendo para nós, falando da impiedade, a tal ponto de lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 5, dizer que a maldade havia se multiplicado de tal maneira e o desejo do ser humano era amar continuamente. Antes do dilúvio, as pessoas elas eram mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. E o que é interessante? Que Enoque, ele era um cidadão comum. Enoque tinha irmãos, tinha esposa, tinha filhos, tinha amigos, tinha trabalho, comprava, vendia, negociava. Enoque, e Ellen White, quando comenta sobre a sua vida, ela fala muito sobre isso, que Enoque não tornou-se um eremita, tendo que se isolar para viver uma vida de santidade. Ele viveu uma vida de santidade em atividade. Tendo filhos, esposa, comprando, vendendo, negociando, ele não se abdicou dos seus afazeres seculares para então andar com Deus. E foi nesse contexto de maldade, de incredulidade, de imoralidade, de impiedade. Você lembra de quando Noé estava construindo a arca? O que as pessoas diziam, pensavam, mas ali Enoque, ele destacou na sua espiritualidade, tendo uma espiritualidade acima da média. Aí você pode dizer, pastor, mas me ajude um pouquinho mais a entender na prática o que é essa questão de espiritualidade. Parece que alguns temas na Bíblia são muito abstratos. Vamos tentar entrar na parte prática com vocês aqui, para ficar mais claro. Espiritualidade é uma habilidade, é uma competência, é uma capacidade que Deus dá para você, quando nós nascemos, para você desenvolver, e é uma capacidade de amar a Deus, amar a si mesmo. Você vai ver que a espiritualidade tem a ver com o seu próprio senso de valor, de autoestima, né? É a capacidade de amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo e interagir com o mundo de acordo com os valores de Deus. É lógico que se você está com um problema no casamento, alguém de fora vai pensar que a solução é a separação. Mas se você está com um problema no casamento, você vai ver que a solução é a humildade, é a mansidão, é o domínio próprio, é o perdão. São valores diferentes. Então, a espiritualidade é essa competência, essa habilidade que Deus dá para você se relacionar com Deus. Todos os seres humanos
tem esta habilidade e também tem esta competência. De uma perspectiva maior e mais ampla um pouquinho, a espiritualidade, ela é vista nas Escrituras de forma integral. Podemos colocar uma palavra aqui, e ela desenvolve você uma consciência, uma autorresponsabilidade, um aspecto físico, espiritual, moral e social. Portanto, uma pessoa espiritual é uma pessoa com autorresponsabilidade. Ser espiritual é diferente de ser religioso. E aqui a gente poderia gastar muito tempo, e o tempo não permite aqui, porque pessoas religiosas limitam as suas práticas a um momento em um ambiente. Então, lugar de se ler a Bíblia é na igreja, lugar de cantar é na igreja, lugar de fazer isso é na igreja. Saiu da igreja, e o maior desafio que nós temos no século 21 é que o nosso cristianismo, a gente começa quando termina o culto de pôr do sol do sábado. E começa o seu cristianismo. E a espiritualidade, ela vem justamente mostrando para nós que há muitas pessoas que são religiosas, porém não são pessoas espirituais. Porque a espiritualidade, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo com você, ela tem que ver com a essência, não tem a ver com a forma. É aqui que está a beleza. Quando você vê os diálogos de Jesus, ou melhor, os confrontos de Jesus com os fariseus sobre a espiritualidade, é porque os fariseus eram apegados à forma e Jesus sempre trabalhava a essência. E aqui está algo para você poder refletir e você pensar também. Quem é espiritual pratica a religião com amor. Que coisa linda, né? Pratica com amor. Não é a igreja, não é o fim em si mesmo. A igreja é um lugar que você passa, mas você vai viver como igreja durante os 6 dias da semana. Vai resolver os seus problemas na perspectiva de Deus, na ótica de Deus. Você vai trabalhar na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, na ética de Deus. E a espiritualidade, ela é a essência do cristianismo. Vamos agora, rapidamente, falar como que, uma curiosidade que muitas pessoas têm na prática, pastor. Você já definiu o ambiente em que Enoque viveu? Tudo bem, eu tenho um pouquinho mais de recursos, né, intelectual, científico, mas a natureza humana ela é a mesma. Você já definiu para nós o que é espiritualidade? É uma habilidade, é uma competência que Deus dá para você desenvolver, interagir e cuidar de si mesmo e adorar a Deus. Agora, será que de fato eu tenho então espiritualidade? Então vamos rapidamente passar aqui por esse tópico e você faz a sua análise. E se você está na média, acima da média ou abaixo da média. Cuidado com a média é sempre perigosa. Se você errar na prova final, você pode ficar abaixo da média. Palavras de Jesus. Como saber se eu tenho espiritualidade? Pelos frutos os conhecereis. E há uma coisa que quando se fala em espiritualidade, que a gente comete um erro tremendo, é achar que porque eu sou pastor, sou ancião, fui elegido pela igreja para ter um cargo ou uma função, a gente acha que porque ter atividades religiosas, isso quer dizer espiritualidade. Muitas pessoas usam atividades religiosas como capa, para encobrir e esconder algumas coisas. Por isso Jesus ele foi assim, de maneira muito direta. O que é espiritualidade na perspectiva de Cristo? Jesus disse, pelos frutos os... Olha o que diz o texto? Pelos frutos os conhecereis. Vamos colocar alguns desses frutos. Não vou colocar todos, talvez os 3 mais importantes para você identificar a espiritualidade de uma pessoa. Vamos para o primeiro. O primeiro está aí, frutos do Espírito. Não quer dizer com isso que você deve ser uma árvore frondosa e que alguém vai olhar para você e vai enxergar todos os 40 frutos do Espírito no primeiro ano que você foi batizado. Mas também não pode acontecer de você ter nascido na igreja, se criado na igreja, estar 20 anos na igreja e também não ter nenhum fruto. Aí também você já deve se preocupar um pouquinho. E a primeira característica para você saber se você tem uma espiritualidade em crescimento, em desenvolvimento, é você observar os frutos, se eles estão... Esse ano surgiram 2, eu estou trabalhando mais um fruto, esse aqui eu não tenho, mas eu estou em luta com Deus. Observe se há desenvolvimento,
gradativo de frutos na sua vida. Você não pode ser uma árvore seca. Você não pode ser uma árvore somente com folhas. Você precisa ser uma árvore com frutos. E quando eu falo em frutos, eu queria que você entendesse que fruto não é atividade, cantar, pregar, vir à igreja, dar estudo bíblico. Quando eu falo em fruto, eu estou falando em caráter. Esse é o fruto da espiritualidade. É a mansidão, é o domínio próprio, é a temperança. E aí é isso que a Bíblia diz. E há entre todos esses frutos, que há um fruto que talvez seja uma evidência tremenda de um desenvolvimento de uma espiritualidade, que é a humildade. Se você não é uma pessoa humilde, é melhor você se preocupar, porque orgulhoso algum entrará no reino. Porque ele não aceita a graça de Cristo, ela não é suficiente. E aqui está a humildade. Frutos, e em segundo lugar, a humildade para reconhecer seus erros. Depender de Deus, se humilhar, passar por um processo de arrependimento. Terceira característica da espiritualidade é a preocupação em querer melhorar sempre. Uma das atividades mais extraordinárias do ministério para mim não é a pregação, mas é a visitação. Quando visito o irmão, a pergunta depois do quebra-gelo é a seguinte: querido irmão, como está a sua vida espiritual? Você está crescendo? Você está desenvolvendo na área da saúde, na área da família, na administração do tempo? E aí a espiritualidade tem pelo menos uns 10 itens para você crescer, se desenvolver, trabalhar, interagir. E temos muitas ferramentas para ajudar as pessoas em diferentes áreas, mas a pessoa que está desenvolvendo a sua espiritualidade tem essa preocupação. Eu preciso melhorar, pastor, ore por mim, pastor. Pastor, eu não sou dizimista ainda, eu preciso devolver o meu dízimo. Pastor, eu não fiz meu pacto ainda. Pastor, eu não estou tendo tempo de qualidade com Deus, eu não estou orando como deveria orar. A pessoa traz essa preocupação e como ela é humilde, ela aceita a vontade de Deus e tudo aquilo que é importante, você vai encontrar tempo para você colocar como valor importante na sua vida. Há muitas pessoas acomodadas na igreja de Deus. Eu quero dizer o seguinte: não há espaço mais para pessoas acomodadas na igreja. Estamos vivendo no tempo do fim. Por muito tempo nós pregamos que o tempo do fim ia chegar. Agora o tempo do fim chegou e você não pode viver na média. Você não pode fazer parte desse exército de pessoas que na sacudidura, é bem verdade que na sacudidura alguns que estão na média pode subir a espiritualidade, mas a hora que ela pegar, pode ser que alguns facilmente sairão da média. Se nós estamos num teste e não estamos suportando o treino, como nós vamos competir, fazer a competição final? Muitas pessoas pensam que andam, porque andam com Deus, porque elas estão na igreja, que elas têm uma espiritualidade. Cuidado com isso. Vamos agora entrar aqui, quem foi Enoque? Aliás, como foram como viver uma vida que agrada a Deus no século 21. Tão desafiador esse tópico, né? Porque a gente vive num mundo religioso tão complicado, um cristianismo tão barato, um cristianismo sem arrependimento, sem confissão, sem mudança de vida, muitas concessões para as pessoas se tornarem cristãs evangélicas, muitos pressupostos. Vamos falar sobre isso um pouco na lição da escola sabatina. Muita contextualização, né? Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, a igreja tem que se contextualizar, a igreja tem que ser relevante. Eu falei: você está equivocado, amigo, a igreja tem que ser bíblica. A gente vai falar sobre isso na lição da escola sabatina hoje. E com essa questão de contextualizar, de modernismo, muda a música, muda a roupa, muda o vestuário, muda a alimentação, e ninguém sabe mais quem é quem na igreja. E nós, como andar com Deus diante desta proposta de um evangelho fácil, barato, sem profundidade bíblica, um cristianismo raso, vazio?
Um cristianismo que não mais transforma a vida das pessoas, cristãos que não têm poder, não têm experiência com Deus, não têm oração respondida. Um cristianismo existencialista, humanista. E às vezes a gente vem para a igreja, né? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja ainda, ela tem lutado para ser uma igreja conservadora, irmão. A gente luta como instituição para ser uma igreja, mas tem membros que já são liberais demais. Depõe contra aquilo que o evangelho é capaz de fazer. E aí está, em nome de um modernismo, um esquecimento das escrituras. Talvez aí esteja a maior estratégia de Satanás no tempo do fim. Nosso desafio não é ser modernos ou ter igrejas modernas. O nosso desafio é ser o povo da Bíblia. Amém por isso? Ser o povo da Bíblia. O nosso compromisso não é esse contexto. Nosso compromisso é ser relevante nas escrituras. Agora, como que você vai viver a vida que Enoque viveu no século 21? Como é que você vai agradar a Deus? Como é que você vai viver essa espiritualidade acima da média? Dentro de uma cultura capitalista, humanista, hedonista, relativista e existencialista. Como é que você vai ser uma pessoa teocêntrica? É Deus. É Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. É Deus. Como é que você pode enxergar a Deus no meio das coisas que você vive, da situação em que você está vivendo? Porque tem pessoas que a gente só quer enxergar o capital, só quer enxergar o prazer, a gente só quer enxergar a si mesmo, as nossas próprias necessidades. Uma cultura que questiona Deus, quebra seus valores. Eu tive um professor, que uma vez ele veio zombar, quando começou a aula, ele veio zombar. E ele perguntou assim: tem algum adventista aqui na sala de aula? E eu era o único, levantei a mão. E ele falou assim: você é aquele que guarda o sábado? Eu falei: isso mesmo, guarda o sábado, guarda a lei de Deus, não tomo café, creio em Ellen White, faço exercício físico, cuido da minha saúde, creio na volta de Jesus. O senhor quer saber mais alguma coisa sobre a igreja? O senhor precisa de alguma informação a mais? Não, já está bom, é suficiente. Falei: se precisar é só falar comigo. Porque está cheio de gente de cabeça vazia por aí, querendo quebrar nossos valores, só que o problema é que nós não temos valores e vamos para o mundo de coração aberto, em nome de um modernismo falso, subjetivo, raso. Por isso, irmãos, no tempo do fim, Deus espera que você tenha uma espiritualidade contagiante, porque você vai ser colocado à presença de reis, governadores, autoridades, professores. Você vai ter que dar razões definidas da sua fé para o seu vizinho que mora ao seu lado, de frente para o seu apartamento. E sabe o que está me chamando a atenção? É que nesses dias de pandemia as pessoas estão querendo respostas. E a pergunta é: nós estamos dando que resposta para as pessoas? Resposta da crise? Resposta do sinal? Ou resposta que o reino de Deus se aproxima? Irmãos, nós temos que dar resposta para as pessoas. Nunca houve uma época melhor para se pregar o evangelho como essa. Talvez o que vem depois disso, você não imagina a tamanha bênção que vem para a igreja, mas será que Deus vai poder me usar? Vai poder usar a sua boca, os seus lábios, os seus pés? Você está preparado para o que vem aí por aí? Ou você está ainda pensando em coisas materiais, em coisas desta terra? Deus espera de nós uma espiritualidade contagiante. E Enoque, ele escolheu. E a primeira dica que eu vou dar para você nesta manhã: quer ter uma espiritualidade como a de Enoque? Escolha. Ellen White diz que nada acontece na vida de um ser humano sem exercer o dom da escolha. Escolha pagar o preço daquilo que você quer. Eu não consigo imaginar Enoque indo a lugares impróprios,
passando noites inteiras assistindo filmes que parecem ser próprios, sendo um homem egoísta, mundano, profano, mentindo, adulterando, se desculpando, deixando de ler a sua Bíblia, talvez segurando o dízimo, não amando o próximo, navegando em sites profanos. Eu não consigo imaginar Enoque tendo o hábito da crítica, da censura, do desânimo. A minha mente não consegue conceber essa ideia. Agora, como que você vai andar com Deus? Como é que você vai desenvolver esta competência agora no tempo do fim? Cristianismo é uma religião de relacionamento. Andar, quando eu sempre digo aos pastores, coloque a igreja para discipular. Ali está o melhor ambiente do discipulado, é lar. Discipular, lar. Onde acontece o discipulado é em casa. Mande os membros fazer o discipulado. O discipulado é lado a lado. Você ao lado de uma outra pessoa. Discipulado. Aí, isso é assim que se desenvolve uma espiritualidade contagiante. O cristianismo é andar com Deus, é um relacionamento com uma pessoa, não é com um ambiente, um espaço, uma estrutura, ou então uma instituição. E andar com Deus significa concordar, combinar, compartilhar, estar em sintonia. E aí eu me lembro, quando o profeta Amós foi pregar nos seus dias, sobre santidade, sobre espiritualidade, a situação estava tão caótica, que Amós olhou para o povo e disse: escuta, preciso fazer uma pergunta para vocês. Amós 3,3, andarão dois juntos, se não houver acordo entre vocês? Como é que você pode dizer que você quer andar com Deus? Aí Deus diz: filho, você acordou hoje pela manhã, vamos fazer o culto, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos passar. Não, pera aí, eu não tenho tempo para isso. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E as palavras de Jesus são enfáticas nesse momento, quando Jesus disse: por que você fica dizendo Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? Ora essa. Fala o tempo do meu nome, o tempo todo falando de mim. Onde é que está a experiência que eu estou buscando ter com você? Andar com Deus, irmãos. Primeiro ponto, é uma experiência diária. Por isso que eu perguntei para você, você tem uma oração respondida que Deus respondeu para você essa semana? Você sentiu uma impressão do Espírito Santo? Você chorou com Deus essa semana? Você passou tempo ajoelhado aos pés de Deus, reconhecendo aquilo que pedindo a Deus: Senhor, dá um jeito nesse trapo de imundícia. Não aguento mais as minhas ideias, minhas tendências, minhas paixões. Tira isso de mim. Mas, irmãos, nós não estamos mais dispostos a pagar esse preço. Andar com Deus é uma experiência diária que envolve disciplina, perseverança e dedicação. Envolve seus pensamentos, envolve suas emoções, o fruto disto é a ética, é a integridade, é a retidão, são atitudes novas, comportamentos novos. Andar com Deus não é a teologia de uma graça barata. Venha do jeito que está e fique como está. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, têm dificuldades para guardar o sábado, fazer o culto. Tem dificuldade para devolver o dízimo, mas passou 20 anos, você ainda está com dificuldade para fazer o culto de pôr do sol. Passou 20 anos e está com dificuldade para ler a Bíblia. Essa experiência de andar com Deus, ela não é uma graça barata, e ela significa submissão, significa fidelidade. E quando fala em fidelidade, não precisa você sentir agredido, que fidelidade, tem gente que pensa que falou em fidelidade, falou em dinheiro. Não, fidelidade é um tema maior do que isso. Esse é o aspecto menor da fidelidade. Andar com Deus significa adoração pessoal e coletiva. Andar com Deus implica em obediência, renúncia, serviço, entrega. Andar com Deus implica em não praticar as obras da carne, mas eu gosto da palavra de Paulo, quando Paulo fala de fruto, e Paulo fala andar no Espírito. É se mover, é andar no Espírito.
Isso é andar com Deus. É o amor, é a mansidão, é a paciência, é a tolerância, é a humildade, é a perseverança. E eu termino a mensagem de hoje, irmãos. Porque tem muitas pessoas que querem andar com Deus, mas não querem passar pela experiência da morte. Até passaram pelo símbolo que é o batismo, mas elas estão vivas, não morreram ainda. Qualquer luz do mundo que acende chama a sua atenção. Andar com Deus é a experiência da morte. É o conhecimento, é a transformação, são as mudanças de comportamento, é a metanoia que Paulo diz em Romanos 11, é trocar o chip. É trocar o chip, fazer um upgrade, é dar uma velocidade maior, como diz a linguagem da tecnologia. Muitas pessoas dizem andar com Deus e são as mesmas pessoas há anos. Não estamos vendo mudanças em algumas vidas. Andar com Deus implica em dar uma demonstração do caráter de Cristo, ter a mente de Cristo, as mãos de Cristo e também os pés de Cristo. Isso nós chamamos de santidade. São palavras sinônimas, porque Paulo disse que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus disse a Josué, santifique o povo, porque se não santificar o povo, eu não vou fazer maravilhas no meio de vocês. E aqui está a nossa luta aqui na nossa associação, irmãos. Além de tudo o que fazemos, trabalhar a espiritualidade da igreja. Ter um pai melhor, uma mãe melhor, um jovem melhor. E a pior coisa na vida é ser um cristão e não ter santidade. Não ter espiritualidade. E a boa notícia que eu tenho para você nesta manhã, a boa notícia. Eu quero terminar com essa boa notícia. Usando uma ilustração de Pedro e João. Quando esses homens receberam o chamado para andar ao lado de Cristo, a vida deles era toda torta. Eram todos desregrados. Eles não tinham educação, respeito, eles não tinham espiritualidade, eles eram críticos, briguentos, iracundos, nervosos, estressados, intolerantes, impacientes, interesseiros, mas eles começaram a dinâmica de andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Cada dia melhor. Cada dia melhorando. Até que chegou ao ponto que Deus falou, Enoque, você melhorou demais, Enoque. Tá bom. Agora não centralize esse caminhar em você, se centralize em Deus. E a boa notícia para você nesta manhã, e ela alegra demais o meu coração, é que eu posso andar com Deus, com as minhas tendências, com as minhas paixões, com as minhas fraquezas. Deus me aceita. Ele olha para você e diz, e aí, vamos caminhar juntos, vamos fazer uma caminhada hoje? E aí Deus caminha com você, você é todo orgulhoso, prepotente, cheio de si, você vai andando com Ele. E na medida que você vai andando com Ele, você vai se tornando um com Ele. E aí você vai se tornando mais manso, mais humilde. Aí você começa a ver como que o mestre faz, aí você vai na Bíblia, como é que Jesus tratou, como é que Jesus fez. E esse andar, você vai caminhando, e a boa notícia desta manhã é que eu posso andar com Deus sendo um ateu. Você pode andar com Deus, Jesus vai conversar com você de fé, Ele vai conversar de ciência com você, Ele vai falar de tecnologia com você. Você pode falar suas dúvidas para Deus, não tem nenhuma dificuldade, você pode ser um ateu, mas Deus não vai deixar de querer andar ao seu lado. Você pode andar com Deus, tendo suas fraquezas, suas tendências, suas paixões, pode andar com os seus temores, com os seus medos, com sua falta de fé, com os seus vícios, com a dureza do seu coração, com a dúvida, com as tendências que você carrega. Você pode andar com Deus. Agora, Deus quer andar com você. E talvez a pergunta que eu quero deixar para você refletir nessa manhã, Deus quer andar com você do jeito que você é. Agora, eu sei que você jamais vai ser a mesma pessoa. Pedro e João andaram com Jesus 3 anos e meio.
E os iracundos, estressados, nervosos, se transformaram em quem? Os filhos do trovão se transformaram no discípulo do amor. Só você andar. Preciso fazer o quê? Nada. Comece a andar com Jesus. Ande. Anda hoje, anda amanhã, depois da manhã. Hoje você está todo torto, hoje você está engatinhando, amanhã você está andando segurando, daqui a pouco alguém segurando, daqui a pouco você está andando sozinho, daqui a pouco você está correndo. E o que eu queria dizer para você hoje? Você pode ter a experiência de Enoque. Ande com Deus. E a pergunta final é a seguinte: Deus aceita andar com você do jeito que você é, mas você está disposto a andar com Deus? Deus, Ele é bem-vindo na sua caminhada. Vamos andar juntos? Vamos trabalhar juntos? Viajar juntos? Eu quero fazer parte da sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Aí na sua casa, aqui na igreja. E que antes da volta de Jesus, tenhamos uma igreja mais bíblica e uma fé mais resiliente e uma espiritualidade acima do quê? Acima da média. A sacudidura. Quem tem uma espiritualidade na média? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu tive uma oportunidade fantástica de trabalho. Fui fazer a entrevista, não passei. Por que não passou? Ah, pastor, tinha uma matéria que eu não ia bem na escola. Eu falei: vivia na média, né? Vivia na média, né? Não viva na média. Não seja um pai na média. Não seja um funcionário na média. Não seja um pastor na média. Eu cobro muito isso dos pastores na associação. Eu não quero pastores medianos na sua espiritualidade. Não seja um ancião na média. Um líder de departamento na média. Um membro na média. Que Deus nos abençoe, irmãos. E vamos andar com Jesus. Porque o nosso rei vindouro se aproxima. E nós vamos ter a experiência de Enoque. Deus te abençoe e ajude. Quantos de vocês que estão aqui nesta manhã querem fazer esse compromisso de andar mais com Deus? Poderia ficar em pé nesse momento? Você que está na sua casa também, e dirijo a você. Você quer ter essa experiência de renovação, de andar com Deus? Você pode começar hoje, você pode começar agora essa experiência. Ela vai ser real, vai ser duradoura, vai ser transformadora. E você vai ser como uma árvore frutífera, que as pessoas vão se aproximar de você, vão gostar da sua sombra, vão gostar da sua amizade, vão gostar da sua conversa, porque elas percebem que você anda com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, privilégio nesta manhã, olharmos para a Tua Palavra e encontrarmos a experiência de alguém que andou ao Teu lado e a cada dia, a cada momento, ele foi se tornando mais parecido com Jesus. Nos dê esta experiência, Pai. Nesses últimos dias, mais santidade, mais espiritualidade, mais compromisso, para que quando os céus se abrirem e Jesus retornar com seus milhares e milhares de anjos, nós também possamos ser trasladados para receber Cristo nas nuvens do céu. Abençoe todos os teus filhos, as decisões aqui tomadas, e que a nossa espiritualidade seja sempre acima da média, para que o Senhor nos use como instrumentos teus para apressar e alcançar muitas pessoas para o teu reino. É a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.